soninho, estou. Acho que a Tati ligou o microfone dela. Não, gente, eu tô tentando falar. Agora você está falando, pode falar? Ah, tá. Porque eu tava falando, vocês não estavam ouvindo. Não. Tá, deixa. É Ana Clara. Ana, já vou te responder. Peraí. Vocês conseguiram acessar ontem o resultado da S? É, só o gabarito, mas as questões É o não. gabarito. Só o gabarito. As questões vocês não conseguiram ver. Não. Tá, então, isso aconteceu também no primeiro ano. Só que ontem eu tinha até falado com a Cris que a gente tinha resolvido. Então, não. Tem como alguém mandar aqui pro meu celular o que que tá aparecendo? Uma foto do que tá aparecendo para vocês? Que eu vou verificar com a Natália? Eu já te mandei, Tati. Agora? Não. Você tinha Eu me te mandei mandado ontem. antes. Você tinha me mandado antes, Enzo. Mas Mas não é tem aquilo como. que tá aparecendo. Mas o gabarito vocês conseguem ver. Desde ontem o gabarito dava pra ver, só que tava aparecendo aquela mensagem. Tá, então deixa eu verificar com a Natália, então. Porque eu não sei, pode ser alguma atualização que teve no sistema e eu não tô ciente, tá bom? Eu vejo e depois eu dou um retorno para vocês. Tudo bem? Alguém mais quer dar algum recado, alguma coisa? Tudo certinho? Bom dia, Carlos. Como é que o senhor está? Tudo bem? Vamos lá, galera. Último capítulo aí da apostila 4, né? Não vai ser o último capítulo de geometria espacial, que aí na apostila 5 a gente vai ver um finalzinho de esfera ainda, alguns elementos dela. E aí, no último capítulo, a gente vai falar sobre a esfera, né? Seria uma onça morta. Entendeu? Onça morta e esfera. Meu Deus. Era para ser legal essa piada. Eu tinha que pensar bem nela para poder contar. É boa, é boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que é gerada a esfera? A esfera ela é um sólido de rotação. Assim como, por exemplo, é o cone e assim como é o cilindro. Vamos lembrar, ó. Por exemplo, se o cilindro a gente pega um retângulo e aí fixa um lado do retângulo e gira, a gente vai formar o cilindro. Tá? Então, o cilindro ele é formado através da rotação de um retângulo. O cone é um triângulo retângulo, lembra? A gente tem um triângulo retângulo, fixa um dos catetos e gira. Quando ele gira aqui, ele vai formar o que a gente chama lá e conheceu de cone. Então, esses são os sólidos de rotação que a gente tem, né? O cilindro ele é gerado através da rotação de um retângulo ou um quadrado, tanto faz, e o cone ele é através da rotação de um triângulo retângulo. E aí a gente obtém esses dois sólidos que a gente já estudou, tá certo? A esfera ela é através da rotação de um semicírculo. Tá certinho?
Então, eu tenho aqui um semicírculo de centro O e raio R. E aí, quando eu faço a rotação em torno do diâmetro, eu vou ter aqui a esfera. Tudo bem? Então, a ideia seria essa daqui da rotação. Ó, a esferinha, ela vem aqui e ela vai rotacionar. Aí, quando ela faz a rotação, aí ela vai completar ali uma volta inteira, beleza? E aí eu formo o que a gente chama de esfera. Olha lá, só para completar aqui, talvez vai ficar bonitinho. Então, esse daqui seria a nossa esfera. Eu vou desenhar outra aqui do lado, mais bonitinho, tá? Então, aqui, ó, vai ser o círculo formado. E agora eu vou desenhar a rotação dela. Olha lá, olha que bonitinha a rotação. Então, essa seria a rotação da nossa esfera. E aqui eu vou colocar o nosso diâmetro lindão. Certo, galera? Alguma dúvida, então, de como forma a esfera? É através da rotação de um semicírculo. Tudo bem? Aí, uma circunferência. Quais são os elementos importantes da gente pensar aqui da esfera? Tem esse ponto aqui em cima que eu vou chamar de P1 e tem esse ponto aqui que eu vou chamar de P2. Eles são as interseções do diâmetro, né, com a esfera. Eles são chamados de polo. Então, aqui eu tenho o P1 e o P2, eles são chamados de polo. Assim como a gente usa lá no globo, né? A gente chama de polo norte e polo sul. Então, a gente vai ter esses dois carinhos aí que vão chamar polo, tá bom? A distância do P1 até o P2 seria o diâmetro da nossa esfera. Que, assim como na circunferência, é igual a 2 raios. Tudo bem? O raio também, ele pode ser qualquer ponto, qualquer distância do centro a qualquer ponto da superfície da nossa esfera. Então, por exemplo, eu posso ter esse cara aqui, esse segmento em preto, ele também seria o raio. Tá ok? Essa linha aqui, ó, que eu fiz em dourada no exemplo da rotação, e aqui ela está em azul, a gente chama de equador. E o que o equador faz? Ele divide a nossa esfera em duas semi-esferas, ou em dois hemisférios. Então, o que é um hemisfério? Hemisfério seria a metade da esfera, tá bom? Ok? Então, o hemisfério seria a metade da esfera. E ele é dividido através daquela linhazinha ali, que é a linha do equador. Assim como vocês estão acostumados a ver no nosso globo terrestre. Tudo bem? Qualquer paralela que a gente faz à linha do equador, né? Qualquer secção paralela à linha do equador, a gente chama de paralelo. Tudo bem? E quando a gente faz uma linha pegando aqui o polo na superfície da nossa esfera, por exemplo, essa linha aqui, ó. Adivinha qual seria o nome dessa linha aqui verde? Meridiano. Isso. É um meridiano. Tanto que tem um meridiano famoso, né? Que é o meridiano de Greenwich, que é aí a partir dele que a gente divide ali o nosso fuso horário. Alguma dúvida até aqui? Dos elementos? Então, eu tenho os dois polos, que são as intersecções do diâmetro com a esfera. Essa linha no meio a gente chama de equador. Ela divide a minha esfera em dois hemisférios. E hemisfério significa metade da esfera. E tenho essa linha passando pela superfície vamos dizer assim, no sentido
vertical, né? Que seria chamado de meridiano. Tranquilo, galera? Até aqui alguma dúvida? Não. Então, beleza. Vou esperar vocês copiarem aí, porque aí a gente vai ver o quê? A esfera, ela tem um conteúdo até bem tranquilo. Então, o que a gente vai calcular? Nós vamos calcular a área e o volume da esfera. Mas antes de chegar nisso, eu vou mostrar um paralelo para vocês, né? Seria uma secção paralela ao equador. Tranquilo até aqui? Posso passar? Pera aí, rapidinho, Bisteca. Opa, de boa, mano. Terminei. Pode passar. Beleza. Vamos lá. Quando a gente passa aqui pela esfera um plano paralelo ao equador, a gente vai obter essa secção aqui em vermelho. Ok? Essa secção aqui em vermelho, por exemplo, seria uma secção de um plano paralelo à linha do equador. Então, o que é essa secção? A gente percebe que ela vai ser aqui um círculo, ela vai ser uma circunferência. Então, toda vez que a gente seccionar a esfera paralela à linha do equador, a gente vai obter aqui essa imagem, que seria uma circunferência. Tá? E aí tem uma relaçãozinha entre, presta bastante atenção, esse raio aqui, que é o raio da secção, eu vou chamar de Rzinho, tá bom? E o raio Rzão, que é o raio da esfera. Então, tem uma relaçãozinha entre eles. Vou dar um contraste ali no Rzinho, tá? Eu até pretendo pôr de vermelho, mas como aqui, vamos dar um contrastezinho. Então, ó, quem seria o Rzinho? O Rzinho, ele seria o raio da secção, seria aquela circunferência vermelha, e o Rzão, a gente sabe que é o raio da esfera. Qual seria a relação entre eles, pessoal? A relação entre eles seria o seguinte: existe aqui uma distância que eu vou chamar de D entre o centro da esfera e o centro da secção. Então, ó, se esse centro aqui, O1, é o centro da esfera, e esse centro aqui, O2, é o centro da secção,
A distância entre eles, que eu vou chamar aqui de D, seria essa distância, a distância entre os dois centros. Então, o Dzinho, ele seria uma distância entre o centro da esfera com o centro da nossa secção. E aí, não sei se vocês perceberam, mas a gente forma aqui, ó, um triângulo retângulo. E aí a gente pode estabelecer essa relaçãozinha entre o raio da esfera, a distância onde foi feita a secção a partir do centro, certinho? E o raio da secção. Então, o que é o D? É a distância da secção ao centro da esfera. E aí a gente usa o teorema de Pitágoras para estabelecer essa relaçãozinha. E R ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. E aí eu vou mostrar para vocês um exercício, como a gente usa isso. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Professor, só não entendi por que tem esse Rzão. Você pode explicar de novo o Rzão? Posso. Ô Enzo, o O1, ele não é o centro da esfera? Sim. Aí, vou colocar um ponto aqui. Esse ponto A, ele não está na superfície da esfera? Qual é a distância de qualquer ponto da superfície da esfera até o centro dela? Ah, tá. Entendi. É o raio. Valeu. Beleza? Entendi. Então, esse ponto A aqui, ele seria... O triângulo em questão seria o O1, O2 e A. Como o A ele é um ponto da superfície da esfera, a distância do A até o centro da esfera é o raio dela, e a distância do A até o centro da secção é o raio da própria secção. Acho que em preto assim ficou melhor. Quando terminarem aí, dá um aviso, por favor. Terminei. Opa, chique, todo mundo? Sim. Então, ó, abram aí, se tiver com a apostila aberta, lá na página 20 do capítulo 14, aí tem um primeiro exercício lá, que é atividade para a sala. Então, página 20, o exercício 1. Tudo bem? Eu já vou fazer o exercício de sala como exemplo, porque aí a gente vai ganhando tempo, tem bastante exercício de esfera para fazer. Então, eu estou lá na atividade de sala, da página 20. E aí, vamos ler aqui para vocês entenderem. Olha que bonitinho. Uma esfera de raio 8, então é o raio da esfera, é seccionada ou seccionada por um plano distante 5 centímetros do seu centro. Calcule o raio da seção ou da secção. Tá certo? Então, a gente tem aquela situação. Eu tenho aqui, ó, uma esfera onde o raio dela é igual a 8 centímetros. Então, ali 8 é o raio da esfera. E ela foi seccionada ali por um plano... Vou fazer retinho aqui, senão não... Paralelo a ela, olha lá, uma esfera seccionada por um plano distante 5 centímetros do seu centro. Então, eu vou pegar aqui um plano
que está uma distância de 5 centímetros do centro. Belezinha? E aí ele quer calcular qual é o valor do raio dessa secção. Então, aqui em amarelo eu tenho a seção, tá bom? A distância lá, ó, vamos pontuar aqui. Então, a distância do centro da esfera, que é o O1, até o A, ele é igual a 8, que seria o raio da esfera. A distância aonde foi feito o corte é igual a 5, que é a distância do O1 até o O2, e ele quer justamente o raio da secção. Então, o que a gente vai fazer para calcular o raio da secção? Pitágoras. 8 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais R ao quadrado. Então, vai dar 64 igual a 25 mais R ao quadrado. Vai ficar 64 menos 25 igual a R ao quadrado. Belezinha? Isso daqui vai dar quanto? Quanto que dá 64 menos 25? 39. Vai dar 39. Então, o raio aqui ele vai ser a raiz quadrada de 39. Isso em centímetros. Como 39, pessoal, se a gente tentar fatorar, vai dar 3 vezes 13, e 3 e 13 são números primos, não tem o que fazer, tá bom? Não tem como melhorar isso. Vamos deixar a raiz de 39 mesmo. É isso. Alguma dúvida nessa primeira parte? Não. Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então, essa daí é a secção. Então, sempre que ele faz uma secção a uma distância qualquer do centro, essa secção sempre vai ser um círculo, tá bom? E aí a gente vai ver. Agora eu vou mostrar para vocês a área e o volume delas. A gente já viu a secção, e aí a gente encerrar esse capítulo, a gente vai ver a formulazinha para a área e o volume. E aí, para vocês entenderem como é que vai ser a fórmula, como é que é dada a fórmula da área e do volume, eu peguei uma imagem aqui de uma esfera, para vocês entenderem como é que é a demonstração. Eu não vou demonstrar, eu não vou fazer com vocês. Mas a ideia é para vocês entenderem como é que eu vou calcular a área da superfície da esfera e o volume dela, é basicamente o seguinte. Imagine a esfera sendo construída por N infinitos ali, pirâmides de base hexagonal. É isso daqui que a gente tem, ó, é um hexágono em verdinho, e ali eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, tá claro? E aí eu tenho N, eu não sei quantas eu tenho, tá certo? Formando ali a minha esfera, belezinha? Então, se eu quero determinar qual é o valor da área da esfera, o que eu faço, galera? O que seria calcular a área da esfera? É calcular a área da superfície dela, ó. A superfície dela seria calcular a área de cada hexágono verde. Tá bom? Então, para calcular a área da esfera, o que eu vou fazer? A área da esfera, ela vai ser o somatório de todas as áreas do hexágono. Tudo bem? Então, a área da esfera, fazendo isso, essa parte que eu não vou demonstrar para vocês, porque a gente não tem ideia de quantos hexágonos tem ali, a área da esfera, ela seria, então, a fórmula dela é 4πr ao quadrado, sendo R o raio da esfera.
seria exatamente aqui, ó, a aresta lateral de cada pirâmide. Então, a área da esfera ela é 4πr², que corresponde ao somatório de todas as áreas desses hexágonos aí. Belezinha? Então, essa é a fórmula que a gente precisa guardar. 4πr² é a fórmula da área da esfera. E para calcular o volume, como é que seria? O volume da esfera, ele seria o somatório do volume de todas aquelas pirâmides. E aí lembra que volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Seria a altura da pirâmide ali. Só para a gente lembrar. Então, quando a gente soma 1/3 da área da base vezes a altura de todas as pirâmides ali, né? Esse é o cálculo para calcular do seu volume, né? Então, a área da esfera ela vai chegar nesse valor. 4/3 de πr². Então, são essas duas fórmulas que a gente não pode errar. Aí, a área da esfera é 4πr² e o volume dela, o volume da esfera, é 4/3 de πr². Tem outras formas de demonstrar isso também. A apostila ela traz uma, mas a da apostila eu acho muito complexo da gente pensar nela. Eu cheguei a ver isso só não vi no ensino médio. E tem outra também que eu vi no ensino superior, mas aí é de outra maneira. Porque como ela é a rotação de um círculo, a gente pode usar geometria analítica e usar integral para poder calcular o volume. E a área também. Mas isso não vai interessar para vocês, principalmente se você não quer fazer nada na área de exatas. Agora é só fazer exercício. Acabou. A área da esfera é 4πr² e o volume da esfera é 4/3 de πr². Beleza, meus amores? Tranquilo. Então, vamos lá. Desculpa, não perguntei. Podemos ir? Pode ir. Beleza. Página 20. Vamos fazer o exercício 2 da página 20. Tem duas atividades de sala para a gente fazer. O da página 20 e depois da página 22. Vamos fazer primeiro os exercícios da página 20 e depois o da página 22. Então, página 20. O exercício 2 é parecido com o exercício 1. Então, ó, eu quero dar esse tempinho aí para vocês fazerem. E até porque eu estou precisando ir ao banheiro. Vocês me permitem ir ao banheiro? Vai lá. Obrigado. Enquanto eu vou lá, vocês tentam fazer aí, tá? Já vem. Ô, Rô, já tomou café? Eu vou estar lá no quarto. Ah, é? Só que aí tem que passar meio que a roupa.
Já fiz. Vamos lá. Não. Hoje. Voltei. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu só vou fazer o desenho, tá? Cortar também. Fica mais bonitinho. Então, vamos lá. É dado uma esfera de raio 10. Então, o raio da esfera é 10. Um plano alfa, que seria esse daqui, secciona ou sessiona, né, essa esfera a uma distância de 6 centímetros do seu centro. A distância da onde foi cortado até o centro é 6. Calcule o raio da secção, calcular esse Rzinho aqui. Beleza? Vamos fazer Pitágoras. 10 ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, vai dar 100 igual a R ao quadrado mais 36. Então, vai ficar 100 menos 36 igual a R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 64. Então, R vai ser 8, porque a raiz de 64 é 8 centímetros. Tudo bem? Ele poderia pedir a área da secção. Tem exercícios que são um pouquinho mais elaborados. Ele, ao invés de dar o raio,